Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Estamos começando mais uma unidade da disciplina de Antropologia Jurídica, tendo como título dessa unidade Direitos Humanos e Antropologia. A unidade passada nós vimos as aproximações entre a antropologia e o direito. Essa unidade vamos ver de maneira mais aprofundada alguns institutos, algumas leis, inclusive internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para contextualizando com a disciplina de antropologia, tá certo? Vamos ver também a Lei CAO, vamos ver o Estatuto da Igualdade Racial, dentre outros segmentos que eu não gosto muito dessa palavra, margeiam o ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque essas leis muitas vezes são encaradas como leis, como o próprio nome já diz, marginais, né? Leis que estão afastadas, né? Não são tão importantes assim para o ordenamento jurídico brasileiro, mas são sim. Lei CAO, Estatuto da Igualdade Racial, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, a Constituição, e aprendam, vocês estão estudando direito constitucional, aprendam que a Constituição brasileira reflete os direitos humanos. Ponto. A Constituição brasileira reflete os direitos humanos. Certo? Se você buscar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição brasileira é reflexo dela. Então, a declaração foi em 1948, a Constituição em 1988. Então, para que vocês entendam, que não existiria a Constituição sem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nunca vocês podem desprezar os direitos humanos. Certo? Bem, então, vamos compartilhar os slides com vocês. Nossas aulas serão de 20 a 30 minutos. Poderei gravar duas aulas, né? Então, aula 5.1, para não ficar muito longa, certo? E desde já eu convido vocês a acessarem o livro, página 46, capítulo 4, Direito e Antropologia, Antropologia e Direito. E aí a atividade de vocês hoje é ler, só ler. Ler, anotar, grifar esse capítulo, tá? Mas ler mesmo, ler com muita atenção, tá? Tendo em vista que o homem é um ser que o objeto da antropologia é a cultura, e da antropologia jurídica é o homem que está inserido na cultura e que promove leis, que cria leis, né? Nessa pandemia, como vocês puderam perceber, houve um grande crescimento e uma grande promulgação, sanção de leis, né? De leis. Então, adiante, eu só gostaria que vocês observassem como está a nossa disciplina, que é o nosso plano de curso. Vou pegar um apontador aqui para facilitar, uma canetinha, né? Nós estudamos antropologia jurídica, noções preliminares, ok? Né? Ok. Então, deixa eu pegar aqui a caneta novamente. Nós estudamos antropologia jurídica, estudamos a cultura como visão de mundo, a diferença entre cultura de massa e cultura popular. Vimos também a questão da herança, né, cultural, pluralismo cultural. Vimos também muitos pensadores, né? Vimos o Franz Boas, vimos Stanislavski, vimos Lévi-Strauss, vimos o Maus, né? Vimos também Jorge Bataille, e por falar em Jorge Bataille, que é o meu querido, vamos ter uma aula específica sobre ele, tá? Especialmente no livro chamado Erotismo, tá bom? Vamos ter uma aula específica sobre Jorge Bataille, tentando assim aproximá-lo da ciência jurídica, apesar que ele critica o ordenamento, enfim, não somente do Brasil, né? Não critica especificamente o Brasil, mas como um todo, né? O ordenamento jurídico e as interdições, né? As proibições excessivas que nós mesmos criamos para a sociedade, para o meio que estamos vivendo. Proibições demasiadas que acabam criando tabus, criando preconceitos, criando, entende? Esses preceitos consuetudinários, né?
essa visão de costume, que também é uma lei, apesar que estamos inseridos, não uma lei assim que está fixada em algum ordenamento jurídico, mas uma lei cultural, né? Desculpa. E nessa unidade vamos ter 3 atividades, né? E o conteúdo está aqui, como vocês puderam perceber. A visão antropológica do novo normal, segundo Achille Mbembe, né? Depois temos aí a Constituição, nós já vimos, né, a cultura, veja que nós já estamos adiantados, nós já vimos a cultura, vimos a Lei Aldir Blanc, né? Vimos como criar, né, um projeto cultural, até mesmo que temos direito à cultura, mas antes mesmo da cultura, temos que assegurar, o Estado tem que assegurar o mínimo existencial, que é a moradia, a alimentação, tá bom? E principalmente nesse período, saúde, tá? Saúde. Então, a cultura como instrumento de visão de mundo, né, nós já vimos, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Igualdade Racial, Lei K.O., né, não é Lei K.O., não é K.O., é K.O., é uma homenagem, né? E aí, claro, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem logo, né? Vá adiante, né? Siga, esteja sempre um passo à frente do prof. Né? Eu estimulo isso, que vocês estejam sempre um passo à frente, não somente do prof aqui de antropologia, falando em terceira pessoa, que é ridículo, né? Não somente do prof aqui, mas de tudo, né? Eu acho que você tem que pensar além, ir adiante, ultrapassar as fronteiras dos slides. Se eu comentei alguma coisa e não abordei especificamente nos slides, busque, pesquise. E, desde já, vamos postar algumas aulas no curso, né, que vocês estão fazendo sobre pesquisa jurídica, né? Aulas rápidas, 10 minutos, aulas práticas, não vai ter uma atividade extra, claro. Mas só para que vocês tenham uma noção, vocês não podem se prender a esse termo, operador do direito. Por quê? Quando você fala operador do direito, essa máquina pode parar, caso não haja uma substância chamada pesquisa. A pesquisa jurídica, a pesquisa científica de cunho jurídico, é a que alimenta e a que dá substância, a que nutre as engrenagens do ordenamento jurídico. Sem pesquisa, um operador do direito não opera. Não. Um advogado não é um bom advogado, um assessor não é um bom assessor, um técnico em assuntos jurídicos não é um bom técnico em assuntos jurídicos. Por quê? Uma coisa é você saber artigos, você decorar artigos, você saber de qual é salteado ali. Outra coisa é você ter, sabe, perspicácia, sagacidade de pesquisador. Só é um bom advogado, só é um bom assessor, só é um bom bacharel em direito, se você for um bom pesquisador. Durante toda a sua vida, você será um pesquisador. Não adianta. Isso aí você sempre vai pesquisar. Eu falo de pesquisa séria. Não é uma pesquisa em Brasil Escola, não é pesquisa em blogs que não tem valor científico. Nós já estudamos um aplicativo aí do próprio Google, chamado Google Acadêmico. Revistas sérias, revistas científicas. Né? Tem a Cielo, tem o site da Saraiva, tem, enfim, dezenas de livros. Pesquisas sérias, comprometidas ali com teor científico. Blog? Não. Blog não. Né? Artigos científicos publicados na FGV, Fundação Getúlio Vargas, publicado em revistas de, né, respaldo internacional, nacional ou regional. Compromisso com a escrita. Aí sim, aí vocês vão se tornar um bom operador, um bom assessor, um bom bacharel, bacharela em direito. Não importa a profissão que você esteja, um bom professor ou professora. Não importa a profissão que você esteja, se você vestir a camisa de um pesquisador ou pesquisadora, aí com certeza você vai se dar bem em qualquer área do direito. Certo? Então, nessa unidade, vamos estudar, eu quis fragmentar um pouco assim, dividir, melhor dizendo, o assunto dessa unidade para que vocês tenham uma visão de que vamos abordar. Opa, já tem um errinho aqui no slide, permita-me, porque eu vou transformar em PDF e vou transmitir a vocês, tá?
Olha, são 3 atividades apenas. Ah, professor, que bom. Pois é, eu exigi muito de vocês na primeira para testar mesmo. Vocês já sabem fazer um fórum. Parabéns a todos e a todas que postaram o fórum. Parabéns. Eu sei que vocês já sabem comentar a resposta do colega com muita cordialidade, com educação, respeitando o posicionamento e sendo contra também, que também é uma forma de respeitar. Quando eu sou contra alguém, de maneira elegante, ponderando os argumentos, apresentando de maneira objetiva, eu não estou desrespeitando. Pelo contrário, eu estou valorizando o argumento dele. Porque eu li, achei uma brecha e estou apontando, olha, você poderia ter completado assim, é interessante, gostaria de sugerir uma ampliação do seu argumento. Ah, é ótimo assim. Entende? Então, eu já sei que vocês já sabem, já sei que vocês já sabem, é ótimo, né? É criar um texto, criar um argumento ali no fórum e comentar também. O que nós faremos nessa unidade? Mais uma vez, falei na primeira aula lá presencial, aliás, ao vivo, né? Mas eu vou ratificar agora, confirmar. Serão 3 atividades, uma valendo 5, outra valendo 5 e outra valendo 10. Então, soma as 2 notas e divide por 2. Sempre foi assim, né? Desde a unidade passada. Desde o semestre passado com Filosofia do Direito. Certo? Bem, então, questionário 5 pontos, outro questionário 5 pontos. Ah, hoje vai ter questionário? Não. Não temos conteúdo ainda para um questionário. Depois da terceira aula, quem sabe, né? A gente pode abrir um questionário, tá? Agora, o estudo de caso vai estar aberto durante toda a unidade, certo? O estudo de caso vai estar aberto durante toda a unidade. A unidade encerra ali por volta do final de outubro, tá? Final de outubro encerra a unidade, dia 27, por aí encerra, tá bom? Vai estar lá na plataforma o plano de curso também. Plano de curso não, plano de unidade. Se você buscar o plano de curso, tem todos esses tópicos lá. Estamos contemplando todos, tá? Eu gosto de ser bem criterioso com relação a isso. Porque o plano de curso é um documento que eu confirmei, fiz um combinado com você que eu iria cumprir. Então, estou cumprindo o plano de curso e, claro, evidentemente, o plano de unidade. Certo? Aqui não é pedagogia, que é andragogia. Estou trabalhando com adultos. Né? Não estou trabalhando com crianças. Então, eu estou dizendo claramente, sendo muito transparente com vocês, que vocês devem ser pesquisadores acima de tudo e que o plano de curso está lá, vocês podem observar que está sendo contemplado. Tá bom? Bem, nós já estudamos os artigos 216 e 215 e 16. Vimos também algumas leis, a lei, por exemplo, a lei que não é mais Lei Rouanet, quiseram tirar o nome do autor da lei, né, de ampliação, à proteção à cultura e incentivo à cultura. Agora está baseada em resoluções. Primeiro teve a resolução 4, depois a resolução 5, acho que já está até na 6ª resolução. Né? E também avanços como a lei Aldir Blanc, né? Para os artistas. Tá bom? Então, temos aqui direito à cultura, já vimos. Cultura como instrumento de visão de mundo, também nós percebemos lá a diferença entre massa e cultura. Gostei muito dos comentários de vocês no questionário. Parabéns, objetivos falando sobre o que é cultura de massa e cultura popular. Cultura popular é aquela que nasce do povo, com o povo, né? Faz parte da pluralidade e diversidade cultural daquele povo. Cultura de massa tem como objetivo lucrar. Tem como objetivo transformar esse termo tão belo que é a cultura em mercadoria. Cultura vem de culter, né? Ou seja, formação popular, né? Formação de um povo, da educação de um povo. E não sei se o proibidão é cultura, nós já debatemos isso. Uma cultura que deprecia a mulher não é cultura, não posso considerar cultura. Né? Tudo aquilo, e aí é uma visão do prof, né? Tenho já leitura sobre isso, e também de alguns autores, como Theodor Adorno e Max Horkheim, o próprio Marcuse também, que fala sobre, olha, cultura para edificar, cultura para transformar e para te tornar um ser humano melhor. Se a cultura não faz isso, então essa atitude, essa ação cultural não valeu. Não teve aquele objetivo que é justamente a promoção do ser humano, promoção da pessoa. Tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o mínimo existencial e a reserva
e a reserva do possível. Vamos ver essa distinção. Por que que eu quero propor isso para vocês, essa reflexão? Porque, pessoal, nós vivemos tempos difíceis, vocês já sabem. Porém, alguns elementos estão aquém, estão deixando de ser cumpridos, né? Pelo executivo, né? Principalmente pelo executivo, certo? Então, o mínimo existencial tem que ser resguardado, isso mesmo o nome, pelo executivo, pelo líder, né? Ainda mais em tempos de eleição, olha só. Em tempos de eleição, tá? Então, vamos saber o que é o mínimo existencial e a reserva do possível, né? Tem dicotomias entre os dois conceitos, mas são lapidares. Outra coisa, eu irei, durante as aulas, não serão todas, estimular que vocês participem no fórum de dúvidas. Não é um chat, é um fórum, tá? A minha experiência com o chat não foi legal, então, às vezes o aluno não aparece, aí fica aí boiando, né? O professor fica perdendo tempo. Veja bem, o chat, aliás, o fórum Tira Dúvidas da segunda unidade será destinado para que vocês respondam as perguntas que eu irei direcionar aqui nos slides, certo? Essa vai valer nota, professor? Vai valer nota. Tudo vai valer nota. Tudo vale nota. Não se preocupe. Certo? Então, por exemplo, eu vou colocar uma pergunta. Comente sobre os posicionamentos dos doutrinadores diante do conceito mínimo existencial e reserva do possível. Ponto. E você vai comentar sobre isso. Aí você coloca lá no fórum. Resposta à pergunta, a diferença entre reserva do possível e mínimo existencial. 2 pontos. A reserva do possível consiste em... O mínimo existencial consiste em... Quem promove esses dois conceitos são... Quem são contra esses dois conceitos são... Tá entendendo? Fundamentar, pesquisar, com suas palavras, com seu modo de escrever. Cada um tem um estilo. E uma terceira atividade será o quê? O aperfeiçoamento do linchamento virtual, do estudo de caso. Percebam ainda que alguns de vocês não sabem resolver um estudo de caso. Não sabem fundamentar um estudo de caso. E para isso estamos aqui. Para ensinar vocês a resolverem um estudo de caso. Como eu vou resolver um estudo de caso sendo subjetivo na resposta? Não. Não é achismo aqui, não. Segundo o Código Penal, em 2015, 2014, teve a Lei Carolina Dickmann. Entendeu? Marco Civil da Internet, 2015. Essas leis têm que aparecer lá. E eu não vi. Eu não vi essas leis. O Código Penal diz: pesquisa. Tem que pesquisar. E nós vamos fazer isso. Tá bom? Nas aulas, durante as aulas. Mas, comecem. Vai estar aberta durante toda a unidade. Certo? O estudo de caso. Tá bom? Combinado, né? E agora, claro, tem um template para você inserir o seu texto lá, para fazer de maneira mais organizada, tá? O fórum foi o pontapé inicial, o esboço, as ideias principais. E agora vamos fundamentar as ideias com leis, com pensadores, doutrina, jurisprudência. Vamos saber pesquisar jurisprudência. Ah, estamos ainda no segundo bloco e temos que pesquisar? Sim, claro. Vamos pegar logo a substância. Né? Por que demorar? Não. Vai chegar lá no quarto, no quinto, no sexto, já sabendo. Né? Vamos lá. Isso é durante o curso, gente. A preparação é durante o curso. Não é só nos blocos mais técnicos, não. É agora também. É melhor saber agora para ir durante o curso você tá com mais propriedade para falar. Certo? Adiante. Então, na aula de hoje, nós já vimos, né, o artigo 5º, né, artigo 5º, e claro, nós já vimos o instrumento da cultura, nós já vimos, e aí vamos ver agora o mínimo existencial e vamos ver a visão antropológica do novo normal, segundo Achille Mbembe. Bem, eu estou aqui, mas já eu estou de volta, tá bom? Bem, olha só, pessoal.
Mínimo existencial versus reserva do possível. Por que que há essa dicotomia? Bem, e aí a reserva do possível foi, vamos dizer assim, iniciada na Alemanha, período nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Um grupo de jovens arianos, como vocês vão ver em alguns vídeos que eu vou indicar para vocês, de curta duração, inclusive da AGU, Advocacia da União, Geral da União, né? Então, a reserva do possível foi reivindicada por esse grupo de jovens que queriam entrar, ter acesso à universidade. E na Constituição alemã, naquela época, não tinha acesso à universidade. No entanto, o que tinha acesso na Constituição? O que tinha? Era que eles podiam acessar, escolher o trabalho que quisessem, né? No entanto, eles alegaram que, olha, para escolher o trabalho que nós queremos, é necessário que nós estudemos determinado curso para me especializar nesse trabalho. E aí, claro, uniram os argumentos e levou a corte, né, ao processo. Bem, em suma é isso. Aí surgiu a reserva do possível, tá? Mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é um princípio constitucional que assegura, e aí está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é sobre a dignidade humana. O mínimo existencial é um princípio constitucional que assegura a todos, em proporções iguais, as condições mínimas de existência digna para a população de um país. Certo? O mínimo existencial não possui prolação constitucional própria. Ou seja, está lá, vou digitar mínimo existencial e vai estar lá o título dele. Não. Tendo assim que procurá-lo dentro de outros princípios, tais como liberdade, igualdade e, claro, dignidade. Tá bom? Então, nesse sentido, existe outra postura chamada reserva do possível. A reserva do possível ainda prevê que só será possível a plena efetivação do princípio mínimo existencial se houver garantia de recursos públicos. O que, se tratando do Brasil, isso fica um pouco possível, né? Porque nós temos, e aí eu vou aparecer, nós temos muitos recursos, cobra-se muitos impostos. Na Constituição brasileira, temos aí uma enxovalhada de, vamos dizer assim, garantias, né? Garantias. No entanto, na prática, mais parecemos Moçambique, né? Mais parecemos um país do continente africano. Porque cobra-se muitos impostos e entrega, a devolutiva disso é mínima. É menos do que o mínimo. Né? Tendo em vista agora que quer reduzir o salário mínimo, tendo em vista que o arroz aumenta, tendo em vista que o óleo aumenta, tendo em vista que muitos produtos aumentaram. Como é que eu vou reduzir o salário, a cesta básica aí, a proteção, né? Bem, uma das maiores discussões doutrinárias relacionadas ao mínimo existencial é que, para garantir o mínimo existencial, é necessário ter reservas pecuniárias, reservas La Plata, né? Dinheiro. Mas o Estado tem que garantir. O Estado deve garantir. Então, uma pausa para tomar uma água, né? Voltando. Enquanto aquele que vimos primeiro, que é o mínimo existencial, procura estabelecer condições básicas de vida para todos, a reserva do possível alega que é impossível o Estado atuar de tal forma que não favoreça, em parte, mais uns cidadãos do que outros. Então, o mínimo existencial garante a todos. A reserva do possível vai dizer, olha, pode garantir a todos, mas sempre vai haver aqueles e aquelas que irão pegar a maior parte do bolo. No Brasil não se pode falar em meritocracia. Muitas pessoas não sabem o que é meritocracia e ficam falando, né, essa palavra como um jingle de campanha eleitoral. Meritocracia, é necessário meritocracia.
Deixa eu explicar o que é meritocracia. Temos aí uma piscina, certo? Ou até mesmo uma competição para escalar. Uma competição para escalar. Uma competição para escalar uma árvore. Uma competição para escalar uma árvore. Então, essa competição nessa escalada, vamos observar que tem um macaco, um peixe. Eu já até botei a charge para você. Um macaco, um peixe, né? E aí vem um elefante, um ser humano. Quem vai levar melhor? Quem vai levar melhor? O peixe, o macaco? E a mesma prova para todos. É mérito. Todo mundo teve a mesma oportunidade. Temos aí uma piscina olímpica e uma competição para quem atravessa aquela piscina em menos tempo. Temos aí um nadador profissional, o professor atual, professor Anjo, professor Cristiano, professor Abigail, professora Rita. E o Phelps está lá, né? Acho que é isso o nome, né? Ou Xuxa. Quem é que vai levar melhor? A mesma prova para todos, mas ninguém perguntou se eu sabia nadar, ninguém perguntou se o professor Cristiano sabe nadar, ninguém perguntou se o professor Ângelo tem fobia a piscinas gigantes, né, olímpicas, enfim. E aí? A mesma prova para todos, a mesma oportunidade. Vamos lá, meritocracia, vença o melhor, é por mérito. Isso não é meritocracia. Isso não é meritocracia. Temos que promover uma sociedade inclusiva, uma sociedade que, de fato, oportunize o acesso aos direitos e garantias a todos de maneira igual. E vou até corrigir aqui. Igual não, equitativa, dar oportunidade àqueles que têm menos, vamos dizer assim, chances, né, de adquirir. Universidade, escola, saúde, isso o Estado tem que garantir para aqueles e aquelas que têm menos oportunidades ou que vivem em uma situação de vulnerabilidade social. Em uma situação de vulnerabilidade social. O que muitos são contra as cotas. São contra as cotas. Eu acho bonito essa discussão. Vamos lá. São contra as cotas? Vamos, apresente os argumentos. Vamos lá. Por que você é contra as cotas? Primeiro argumento, e único, que eles utilizam, quem é contra as cotas, é que todos nós somos inteligentes, todos nós temos capacidade. Não confunda capacidade com estudar no Dom Barreto, né? Não confunda capacidade com estudar num colégio objetivo, no Colégio Monteiro, em Barreiras. Então, o estudante de escola pública aqui do Piauí ou da Bahia tem sim capacidade. No entanto, há certo desequilíbrio diante dessa capacidade quando se depara com um estudante que tem aula de francês, inglês, xadrez, desde a infância, que desenvolveu suas habilidades cognitivas, seu raciocínio de maneira muito mais célere. É bonito, né? É bonito ver isso. E aí você ficar falando em ser contra as cotas, ser contra as ações afirmativas, porque todos têm capacidade, inclusive pessoas de pele negra, preta, dizer que é contra as cotas, eu acho isso uma insanidade. Não sabe o que é, de fato, ir à escola só pensando no lanche. Não sabe o que é sair da lida no trabalho rural, mal engolir ali um copo com água, se arrumar, banhar, se arrumar e ir para a escola, sem almoçar, às 10, 11 horas da manhã.
porque o carro passa às 10 horas. Ele só vai comer às 3 da tarde, com um lanche. Às vezes é só suco com biscoito. Realmente, é capacidade. Então, muita atenção nos argumentos. Uma coisa é capacidade cognitiva, de raciocínio lógico, e realmente todos temos capacidade de desenvolvê-los. Outra coisa é oportunidade, é acesso, que muitos não têm. Que muitos não têm. Olha a dificuldade dos estudantes para acessar as atividades remotas dos professores. Será que os estudantes do Dom Barreto em Teresina têm tanta dificuldade assim? Será que tem?